Neste vídeo vamos dar continuidade à construção do nosso projeto final de chamar em Android em Visual Studio, neste caso concreto para implementarmos a funcionalidade que vai permitir editar os dados de clientes já registados. Ora, no vídeo anterior ficámos então com a nossa aplicação neste estado, isto é, quando clicamos aqui nos clientes, nós temos a possibilidade já de selecionar um cliente e eliminar, temos a possibilidade de adicionar clientes e gravar ou cancelar. Mas aqui no topo diz editar cliente e é isso que nós vamos tentar fazer agora aqui neste vídeo. O que é que isto significa? Significa que quando eu fizer aqui um clique mais prolongado e se eu clicar em editar, eu vou poder ter a possibilidade de editar os dados deste cliente. E vamos então ver como é que vamos implementar essa circunstância e sem que eu primeiro faça aqui a desinstalação novamente desta minha aplicação para não ter problemas de deployment, como eu costumo dizer. Ora, vamos então aqui criar o código. No vídeo anterior, como nós tivemos que criar um mecanismo para refrescar automaticamente a nossa list view quando nós gravamos um novo cliente, nós alteramos a forma como a atividade é aberta, neste caso a atividade de clientes editar, a atividade onde nós gravamos os clientes. E para isso utilizamos então aqui um mecanismo, neste caso no botãozinho onde nós temos adicionar cliente, fomos ignorar este código que aqui estava, que simplesmente disparava a atividade e fomos iniciar a atividade através de um intent. Ok? Ora, este intent aqui até está com o Start Activity for Result. E o result aqui foi um 0, nós colocamos ali 0, não tem problema nenhum, se clicamos no cancelar ele não faz o retorno de nenhum resultado. Ora, o que é que vamos fazer aqui? Vamos agora voltar àquela expressão que eu referi há uns vídeos atrás, que é o falta fazer, ok? Para eu rapidamente identificar onde é que está o falta fazer, que é a parte do editar. Ora, find next, ok? E cá está o editar. Já está encontrado o sítio. Então falta fazer aqui este evento editar. Ora, como eu criei aqui eliminar cliente, quando eu clico sobre o cliente e aparece aquela caixinha a dizer eliminar ou delete ou apagar ou eliminar e editar, eu coloquei aqui, eu criei aqui um evento próprio para isso, ok? E passei para lá este dado, que é importantíssimo, que é o ID cliente, que é o ID que identifica o cliente na base de dados. Então eu vou fazer exatamente a mesma circunstância, mas neste caso, em vez de ser eliminar cliente, vai ser editar cliente. Então vamos criar aqui um método, vai ser logo aqui a seguir a este, não há qualquer problema. Vamos colocar aqui private, void, editar cliente. E o que nós vamos colocar é aqui um int id cliente, que é o que nós vamos passar para o interior aqui do nosso cliente. Neste caso aqui, no eliminar cliente, nós nem sequer necessitamos de sair desta atividade. Porquê? Porque a eliminação é feita aqui diretamente. Primeiro é eliminado o cliente selecionado cujo ID seja igual ao ID passado no parâmetro e automaticamente logo depois vai ser refrescada a nossa lista. Neste caso concreto, nós vamos ter que abrir a outra atividade, fazer as alterações que tiverem que ser feitas e regressar a esta atividade aqui. Então nós vamos aqui abrir a atividade para editar os dados do cliente. E quando eu digo editar os dados do cliente, estamos a falar fundamentalmente em editar o seu nome ou o seu telefone ou ambas as coisas. Ok? A única coisa que nós não vamos editar é o seu ID, o número que o identifica na base de dados. Ora, como podem reparar, nós aqui para abrirmos a atividade, neste caso para adicionar um novo cliente, nós colocamos aqui o intent i igual a new intent, disse que é este contexto, e colocamos aqui a atividade que íamos abrir. E depois definimos aqui, ok, ficamos a aguardar por um resultado. Neste caso, nós vamos também ficar a aguardar por um resultado. Como vamos fazer alterações do outro lado, então eu vou simplesmente copiar e colar aqui. No entanto, há aqui um dado que eu tenho que ter em atenção. É que nesta circunstância eu aqui estou a querer criar um novo cliente. Eu não tenho que passar informações nenhumas para outra atividade. Pelo contrário, neste caso aqui, eu tenho que dizer à próxima atividade que vai abrir, que é aquela onde me permite editar os dados do cliente, qual é o ID do cliente que eu quero editar. Ok? Para, fundamentalmente, depois poder fazer duas coisas. Primeiro, ir à base de dados buscar as informações daquele cliente e apresentá-las logo nos edit text que lá estão.
porque eu posso me ter enganado num nome, colocado uma letra a mais e o texto já lá vai estar, obviamente para eu poder clicar e selecionar e apagar. E depois também para saber qual é, obviamente, o ID daquele cliente para eu poder depois registar as alterações na base de dados. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar i.putExtra e o que eu vou colocar lá vai ser o ID cliente e aqui nós temos o ID cliente aqui em cima, ok? ID cliente.toString, vamos passar como uma string. E por conseguinte, o que é que nós vamos ter a possibilidade de fazer na próxima atividade? É ir buscar o intent que a promove, que neste caso está intimamente relacionado com a execução daquela atividade, e vamos buscar então getString extra, vamos lhe chamar assim, esta variável que aqui está, que nos vai dizer, ok, qual é o ID do cliente que nós vamos alterar. Vamos então verificar se isto está a funcionar, isto é, quando chegamos aqui, nós vamos perguntar à nossa atividade se no intent que foi usado para a criar, se existe lá alguma variável, ok? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer assim, verificar se existe a variável ID cliente no intent, ok? Vamos então testar aqui uma implementação. Isto é, vamos verificar, vamos perguntar ao sistema se o intent que está aqui associado tem ou não o ID cliente. Então vamos fazer da seguinte forma e testar. If this.intent.getString extra, e já sabemos qual é, que é o ID cliente. E se nós quisermos, vamos fazer assim, different de nulo, então o que é que significa? Significará que existe um ID cliente, ok? Ora, neste caso, nós temos aqui a forma de testar esta circunstância. Porquê? Porque nós temos o botão adicionar cliente, que não tem nenhum ID cliente associado, nenhum string extra lá associado, e temos o editar, que tem um extra associado. Então o que eu vou fazer, antes de fazer qualquer implementação do código aqui dentro, eu vou simplesmente fazer aqui int v igual a 0, e para quê? Para eu poder interromper o código aqui. O que é que vai significar? Que este código vai ser interrompido se esta condição for verificada verdadeira. Vamos verificar se isto não vai crashar ou se vai. Vamos aqui testar. Ok. Vamos aqui executar o código e qual é então a lógica de tudo isto? Se eu clicar aqui no adicionar novo cliente, ele automaticamente vai ignorar aqui esta condição, porque aqui o adicionar cliente simplesmente inicia com um intent, mas não põe lá nenhuma variável, nenhum dado. Vamos clicar aqui, adicionar, ok, fantástico. Vamos clicar aqui em cancelar. No entanto, se eu for editar, ok, o código deveria estar ali a parar. Não parou porquê? Por uma razão simples. É que nós ainda não fizemos a implementação completa no atividade clientes. Porquê? Estivemos aqui a colocar o editar cliente, ou neste caso estive eu, mas falta fazer aqui. Editar cliente e, neste caso, o que nós vamos passar em termos de parâmetro é isto que aqui está. Ok? Cliente selecionado. .id cliente. Agora penso que sim, já estaremos em condições de testar novamente aquela implementação. Vamos aqui gravar, está aqui parado o código, ok? Vamos então ver se ele trava ali naquela circunstância, e se ele travar, temos aqui uma grande parte do nosso problema resolvido. Vamos clicar aqui em clientes, portanto já sabemos que adicionar cliente não vai parar ali, vai permitir adicionar um cliente normalmente, mas se eu editar aqui, por exemplo, a Carla Maria, ok, cá está, travou ali o código. Significa que aqui o meu intent tem um getString extra, ok? Vamos tentar verificar aqui nos extras, ok? Que iremos ter aqui qualquer coisa, alguns. Vamos aqui à base, ok, iríamos nos perder aqui quase certeza absoluta na abertura de tudo isto aqui. Nós sabemos que ele tem porque simplesmente chegou aqui e parou, ok? Parou aqui o código. Significa então agora o seguinte, eu vou aqui parar o código e o que é que eu vou colocar aqui dentro? Ok, quando esta atividade foi iniciada,
ele detecta que existe uma variável ID cliente. Por conseguinte, se existe uma variável ID cliente, significa que esse será o cliente que vai ser editado. Ora, nós já temos aqui então o CL cliente, ok? E temos aqui o ID cliente. Eu vou copiar aqui esta parte. Vou colocar aqui em baixo, ok? Muito bem. Ele aqui estava a dizer que não é utilizado, ok, tudo muito certo. Eu não sei se este cliente está a ser aqui utilizado ou não, muito sinceramente agora já não me recordo, mas se não estiver nós depois iremos eliminar daqui. Por alguma razão eu coloquei-o aqui, vão ver num vídeo anterior qualquer, não há problema nenhum. Ora, o que me interessa agora são estas duas variáveis que aqui estão. Ora, eu quero ir buscar o ID cliente para editar e para isso tenho aqui no getStringExtra. Então eu vou colocar aqui assim, ID cliente vai ser igual a int.parse this.intent.getStringExtra ID cliente. Ok? Vamos ter que colocar aqui dois diferentes. E, portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente dizer que o ID cliente que aqui vai ficar vai ser o ID cliente que foi passado no intent da atividade anterior. Ora, o que é que acontece a partir do momento em que eu tenho um ID intent aqui definido? Significa que editar passa a ser igual a true, passa a ser verdadeiro. E então, todo este quadro tem um interruptor que é esta variável booleana, verdadeira ou falsa. Este interruptor que diz, atenção, a partir deste momento este quadro é usado para editar os dados de um cliente. Ora, o que é que vai acontecer nesta circunstância? Por defeito, editar é igual a falso, mas a partir do momento em que isto é lido e passa a ser verdadeiro aqui, ele vai definir o ID cliente e vai passar a editar a ser verdadeiro. Isto vai ter influência aqui no CMD gravar. Porquê? Todas as verificações já estão feitas, vão ser feitas, os parâmetros também são feitos. Se neste caso o editar for verdadeiro, então significa que não vai buscar o ID disponível, porque ele já está definido lá no topo, ok? Mas vai considerar como ID do cliente ou aquele ID que ele tem, ok? E depois aqui vai ignorar o novo cliente, porque tem aqui, se for falso o editar, não, o editar vai ser verdadeiro, então vai executar aqui a edição dos dados do cliente. O que é que ele vai fazer primeiro? Verifica, vamos fazer isto pela mesma ordem, neste caso vamos colocar aqui, verifica se existe um cliente com o mesmo nome. Ora, aqui vamos ter então uma circunstância diferente daquela que estava aqui no cliente. Aqui quando diz verifica se existe cliente com o mesmo nome e temos esta implementação, tudo certo, até podemos chegar aqui e copiar tudo isto e colocar aqui. No entanto, a nossa query vai ser diferente. Porquê? Nós queremos pesquisar na base de dados se existe alguém com um nome igual ao nome, que é o texto que nós escrevemos na edit text nome, mas que simultaneamente tenha um ID diferente. Porque se eu estiver a alterar o número de telefone deste cliente, obviamente que o nome dele vai ser igual ao nome que lá está. O nome já lá existe. Eu não quero é alterar, por exemplo, o seguinte. Imaginem que eu tenho aqui na minha aplicação, eu vou aqui executá-la, e depois até vou aproveitar para desinstalar, porque já sei que vou ter que recorrer lá novamente. Vamos imaginar que eu tenho aqui a Ana e vou alterar o Tiago. Quando eu clico aqui e faço editar, imaginem que eu escrevo aqui, vai aparecer aqui Tiago e o número dele, mas eu apago o Tiago e escrevo Ana. E depois vou gravar. Se eu não tiver esta verificação feita desta forma, vamos passar a ter duas Anas a funcionar na nossa base de dados. Isso não é possível, não podemos. Ou melhor, possível é, mas nós não queremos. Então vamos aqui eliminar a nossa aplicação, ok? E vamos ver como é que vamos implementar esse código aqui. O que nós vamos fazer aqui a caixa, tudo correto, não há qualquer problema. A única questão está aqui na query. A nossa query já vai ser construída a partir destes parâmetros que aqui estão. E, portanto, nós temos um ID de cliente, temos um nome, temos um telefone e temos o dado da atualização. Nós vamos perguntar à nossa base de dados é o seguinte. Selecione um nome da tabela clientes, onde nome seja igual a nome, e o ID cliente seja diferente de ID cliente. O que é que vai significar?
que se ele encontrar um nome igual, mas com um ID diferente, significa que já existe outro cliente com o mesmo nome. Ok? Vamos fazer essa experiência aqui. E se isto acontecer, ele pura e simplesmente apresenta o erro, já existe um cliente com o mesmo nome, ok, sai fora. Caso contrário, ele faz a edição dos dados do cliente e podemos já implementar aqui esta alteração. Então nós vamos fazer aqui simplesmente o seguinte: clgestor.executeNonQuery. E o que ele vai fazer aqui nesta executeNonQuery? Bom, ele vai fazer o seguinte: update clientes, ok, update clientes, set. E agora vamos aqui colocar os diferentes valores. Neste caso, nome passa a ser igual ao nome e o telefone é igual a telefone. A atualização vai ser igual a atualização, portanto, quando é que foi a última vez que o dado foi alterado? Ele foi alterado agora, vai ficar lá com a data e hora da altura em que nós fazemos este registro. Vamos dar aqui um espaço e agora vamos colocar aqui a cláusula where id cliente é igual a id cliente. Caso contrário, se não colocássemos esta cláusula, ele automaticamente iria atualizar todos os clientes da nossa base de dados. E nós não queremos fazer isso. Vamos colocar aqui os parâmetros e, à partida, está tudo feito. O que é que nós vamos colocar aqui a seguir para depois de atualizarmos a nossa base de dados com aquele novo cliente? Exatamente isto. Fechar a atividade e ok. Portanto, significa isto que nós vamos, ao fechar a atividade, pedir que a nossa aplicação, neste caso na atividade anterior, refresque a nossa lista. Vamos verificar se tudo isto está a funcionar corretamente. Ok. Temos aqui as vendas, temos aqui os clientes, os produtos, tudo certo. Temos aqui então estes clientes todos. Vamos tentar alterar o Fernando para Fernando Pinto. Editar. Ah, ok, ainda não aparecem os dados deles. Muito bem. Vamos então atualizar isto da seguinte forma. Se nós temos aqui os dados do cliente a serem detectados, isto é, há um cliente que vai ser editado, então o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou ter que executar um código que vai colocar os dados do cliente naquele espaço. Mas reparem que eu só tenho aqui os widgets a serem carregados ou definidos a seguir a esta implementação. Então eu posso fazer o seguinte: eu passo isto aqui para baixo ou passo isto lá para cima. Eu vou passar isto para baixo. Okay? Vou copiar e vou colar aqui ao fundo. Ok? Porque só aqui é que temos funcionalidade. Aqui só temos a dizer, ok, qual é o teu layout, quais são os widgets que existem, quais são os eventos que eles têm. Aqui é que já temos funcionalidades que têm uma decisão. E por conseguinte aqui já temos alguma funcionalidade. Ora, o que é que acontece aqui? Bom, eu poderia criar aqui um método à parte, que é o private void apresentar, ok? Apresenta cliente. Ora, se apresenta um cliente, o que é que ele vai fazer? Vai colocar os dados do cliente nos edit text, ok? Então, vamos buscar os dados do cliente que vão ser colocados ali. Esta informação só vai ser executada se existir um ID cliente para editar. Então nós vamos colocar aqui data table, dados, é igual a clgestor.executeNonQuery, selecionar tudo from clientes, where ID cliente igual a quê? Ao ID cliente que foi definido aqui anteriormente. Depois de termos os dados, sabemos que vamos ter uma row. Então vamos colocar o seguinte: edit nomeCliente.text vai ser igual a dados.rows de 0 e aqui vamos ter o nome.toString. O que significa isto? Da única linha que vai ser devolvida desta query, nós vamos buscar o nome para colocar ali naquele espaço. E depois vamos colocar edit telefone cliente.text
é igual a dados.rows 0 telefone .toString. Vamos verificar então se já aparecem os dados do cliente que nós queremos editar. Ok? Vamos aqui fechar, vamos aqui executar a nossa aplicação. Cá vai aparecer então a aplicação, vamos clicar aqui nos clientes, vamos fazer um clique longo aqui no Fernando, vamos alterá-lo para Fernando Pinto. Ok, editar e cá está os dados a serem colocados automaticamente porque é executado aqui este código que provém aqui desta implementação. Ok, então vamos colocar aqui a seguir Pinto, vamos clicar em gravar. Ok, cá está, Fernando Pinto alterado. Vamos tentar alterar para Ana. Vamos tentar alterar o Tiago para Ana. Editar. Vamos aqui eliminar o Tiago e vamos colocar Ana. Gravar. Ups, erro. Já existe um cliente com o mesmo nome. Ok? E nada disto é gravado. E quando clicamos em cancelar, nada foi alterado. Mas, por exemplo, o Tiago, se eu clicar aqui e fizer editar, tem um 123, ok? 123788. Vamos alterar o número de telefone dele, tudo para uns. E vamos gravar. Ok, foi gravado. Tranquilo. Não foi alterado o nome dele, portanto aparece igual. Quando clicamos aqui para editar novamente, o que vai aparecer é então os uns todos. E temos então aqui estas funcionalidades criadas para os clientes. O que quer dizer que à partida nós teremos a parte dos clientes feita. E poderemos fazer aqui outras coisas, nomeadamente se eu clicar aqui, se eu fizer apenas um clique, apresentar uma caixa de diálogo que contém os dados daquele cliente, neste caso o nome e também o telefone. Poderíamos até clicar aqui e abrir uma simples caixa que nos permite, por exemplo, executar a chamada telefónica. Eventualmente nós iremos fazer isso a posteriori. Neste caso concreto eu quero chamar a atenção e deixo aqui o desafio, que é o seguinte: se nós regressarmos aqui ao nosso menu principal, nós vamos ter que fazer exatamente a mesma coisa para os produtos. Ok? O que é que eu quero com isto dizer? Quero lançar o desafio para quem está a acompanhar esta série de vídeos para tentar criar o mesmo conjunto de funcionalidades para os produtos. Ok? Portanto, vamos ter que ter aqui, clicar em produtos. Eu, neste caso, nos produtos aqui tenho associado, penso eu, um mecanismo para inserção de novos clientes que eu vou aproveitar já para pagar. Ora, nós vamos ter aqui então no menu inicial, aqui temos aqui nos produtos, vamos remover tudo isto, neste caso abro o quadro de vendas. E quando eu digo abro o quadro de vendas, tenho aqui abro o quadro de clientes, eu tenho aqui um Start Activity que vai abrir o quadro de vendas. Eu vou ter que adicionar um novo layout, neste caso dois layouts, um para os produtos, layout produtos, e outro layout produtos editar. E vou ter que ter exatamente mais ou menos a mesma apresentação, ok? Neste caso, quais são os campos que nós vamos ter que ter em atenção? Nós, no caso dos clientes, os campos principais, obviamente, é o nome e o telefone. No caso dos produtos, é praticamente, penso eu, o preço. Será? Vamos aqui verificar o que é que nós colocamos aqui. CL gestor. Ok, início da aplicação. E temos aqui nos produtos, temos o nome do produto e o preço, exatamente. Portanto, temos tudo semelhante àquilo que aqui está. A única diferença é que não é aqui uma string, mas sim é um inteiro, tudo certo. O produto pode ter no máximo 30 caracteres, algo que teremos de ter em atenção. Aqui ainda não fizemos esta circunstância, isto é, verificar se o telefone tem mais de 20 e se o nome tem mais de 50. Iremos fazer estas alterações mais adiante. Mas eu desafio todos a fazerem isto. Porquê? Porque nos próximos 2 vídeos, eventualmente, eu irei fazer tudo isto de rajada, ok? Assim, de uma vez só, com muito poucos comentários, só chamando a atenção, não esquecer de fazer isto, etc. E sempre que for necessário, eu irei voltar aqui às atividades que eu já tenho feito para os clientes, para copiar texto ou ver se eu não me esqueci de nada. E faremos então isso no próximo vídeo. Desafio todos os que estão a acompanhar esta playlist a criarem esta funcionalidade a partir da tecla dos produtos no menu principal. Se você gosta de linguagens de programação, multimédia e aprender a trabalhar com software, subscreva este canal, coloque um like neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos todos os dias.